É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Primeiro destaque é o Flamengo. Já temos a imagem de Mano Menezes. Mano Menezes está na nossa agenda aqui na internet por uma razão. Mano admitiu, após o jogo contra o São Paulo, que errou ao colocar o Moreno ao lado do Hernani, portanto, dois centroavantes, a bola acabou não chegando e ele pegou o André Santos e colocou na lateral esquerda, perdeu o meio-campo, tomou sufoco pelas laterais do campo e por pouco, graças ao goleiro Felipe, o Flamengo não perdeu o jogo. Por que eu estou chamando a atenção? Porque não é nada demais a pessoa admitir que errou. Há muita soberba por parte dos treinadores dentro de uma linha de que a imprensa não conhece tática. Conhece sim, pelo menos alguns, né? Interpretam bem o jogo, tem essa capacidade analítica. E o Mano, de maneira inteligente, disse: olha, eu admito que eu errei e o sufoco do segundo tempo, especialmente na fase final, onde o Flamengo poderia ter perdido o jogo, eu assumo. Então eu queria dizer ao Mano que a conduta que ele adotou na entrevista coletiva, ele ajuda o futebol a crescer, porque até demonstra para os colegas de imprensa que a parte tática não pode ser desprezada, deixar o treinador puxar a avaliação apenas para onde ele quiser, e geralmente eles puxam para o lado técnico. A parte tática é fundamental. O Mano deu uma contribuição, queria cumprimentar o técnico do Flamengo pela sinceridade. Em destaque, o Vasco da Gama. Por que o Vasco da Gama está aqui na agenda? Porque não pode um clube profissional colocar um goleiro que ainda está sendo formado. Eu não quero nem discutir a idade, mas o Diogo Silva, ele ainda precisa aprender muito na profissão. Não é criticar o profissional, é de quem coloca. Agora, um clube profissional pode agir dessa maneira? Eu pergunto a você, torcedor do Vasco da Gama. É razoável que se faça isso, chegando em setembro praticamente, numa fase oitavas de final da Copa do Brasil, onde o Vasco vai enfrentar em 2 jogos um adversário fraco, podendo avançar para as quartas de final. Você não tem uma programação para um goleiro que dê segurança ao sistema defensivo? Cá para a gente é um erro de planejamento com pessoas competentes, como é o caso do Carlos Germano e do próprio Ricardo Gomes e de outros que passaram por lá. Não dá para compreender. A outra questão que o Dorival não fala foi a escalação do Cris na partida contra o Grêmio, jogador parado há 90 dias, escala exatamente diante de um adversário que sabe das fragilidades do Cris, exatamente esse adversário que sabe de cor as fragilidades do zagueiro, que você escala o zagueiro podendo escalar num jogo contra um adversário de menor expressão. Não é? Ninguém quer que o Dorival faça confissão de nada, mas eu vou prestar atenção nisso aí. Porque o Vasco tem uma oportunidade de entrar na fase oitavas de final da Copa do Brasil. Sabe lá o que é isso? Um passaporte curto para a Copa Libertadores é pouco no planejamento do Vasco? Vamos seguir com o Botafogo. Olha, o Botafogo venceu a Portuguesa. Mas por que tanto nervosismo no Botafogo? Porque nós queremos ser campeões. Isso vai atrapalhar o time, se continuar assim. A postura do Seedorf ao tentar explicar uma jogada, um posicionamento para o lateral direito, não é melhor, batendo no braço do jogador, não. Já impediu entrevista. Ele está conduzindo um processo que o técnico está deixando, mas os mais jovens, diante do peso que ele tem, jogador internacional, bom jogador tecnicamente, então ele já tem autoridade para isso. Ele, além de ser bom tecnicamente, é estrangeiro e jogou em grandes clubes, como, só para citar um, o Milan. Isso, de uma certa maneira, desestabiliza aquele que está vindo da categoria de base. O Seedorf tem que ser uma liderança mais natural, portanto, uma liderança mais flexível, um gesto de tranquilidade. Esse nervosismo pode comprometer o Botafogo. E para a gente finalizar, o Fluminense, que venceu o Náutico por 1-0 com dificuldades, tem um problema lá parecido com o Botafogo. Está puxando, não tem dinheiro para contratar, ou a diretoria determinou que não vai contratar, o Vanderlei começa a puxar a garotada. Os meninos sofrem muito, queria dizer, nesse processo assodado, nessa precipitação de puxar o garoto. Eu acho que o Fluminense deve procurar ficar ali no meio de tabela, esquece título e vaga para Libertadores, e em 2013, final, o planejamento já para 2014, mexendo forte no elenco, que dá sinais de desgaste depois de atuar há algum tempo sem muitas mudanças importantes.
É o que nós pensamos. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Nossa amizade só da Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, do trabalhador. eu ouço aqui. De dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. A Tupi linha Toca pra ganhar uma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito flui Eu bem ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi!